Eu gostaria de anunciar mais uma vez a respeito do nosso workshop, da nossa oficina sobre evangelismo, que vai ser ministrado no dia 14 de dezembro, das 8 às 17 horas. Nós já temos um bom número de pessoas, o número mínimo era 30, e já temos 45 pessoas. Essa semana, algumas pessoas de Taguatinga também deverão se inscrever. Não sei se do Riacho. Vou oferecer oportunidade também. Mas eu gostaria de que você que entende que precisa saber evangelizar, se você ainda tem alguma dificuldade, se você ainda precisa aprender a argumentar melhor acerca do Evangelho de Jesus Cristo, se você entende que precisa um pouco mais, se inscreva. Vai ser no sábado, dia 14, e você vai aprender mais. Eu já fiz a minha inscrição, minha família já está inscrita também, porque nós reconhecemos de que precisamos, né? E eu quero aprender um pouco mais acerca da evangelização. E se você entende que você precisa também, você é convocado para isso, tá bom? Já marque na sua agenda, já temos falado isso algumas semanas atrás. Não deixem, por favor, de se inscrever. A folha de inscrição, ela está naquela mesa ali no hall, na igreja, na entrada. Você pode, na saída, você pode escrever o seu nome lá, tá bem? Deve ter uma taxa, essa taxa vai diminuindo conforme vai aumentando a quantidade de pessoas, porque esse custo basicamente ele é quase fixo e a gente precisa apenas verificar a quantidade de pessoas para a gente ratear essa inscrição. Não deve, acredito eu, não deve ficar mais do que R$20. Teremos almoço aqui na igreja, embora seja o dia inteiro, a gente vai almoçar aqui na igreja. Ok, outro aviso é que no dia 7, quer dizer, um sábado antes, haverá a reunião da União Feminina das Igrejas da Aliança Cristã Missionária do Distrito do Centro-Oeste, Distrito Federal. Tá bem? Lá no Núcleo Bandeirante, a partir das 14h30. Ok. Ouviram? Cada mulher levar um presente, né, de no mínimo R$15. No mínimo, não é no máximo não. E um outro aviso, que é também muito importante, nós teremos a nossa assembleia ordinária da igreja no dia 15. Veja só, o curso vai ser no sábado, dia 14, e imediatamente no dia seguinte teremos a nossa assembleia. Teremos muitas coisas para tratar naquela assembleia, principalmente no que diz respeito ao ano de 2014. Você então esteja em oração, mas também venha, tá bom? Os membros da igreja estão obrigados a vir, estão convocados, mas os que não são membros ou não são membros ainda, estão convidados para participarem daquele momento ali, tá bom? Alguém tem algum outro aviso que é importante para toda a igreja? Ok. Quero lembrar que nós temos essa série de sermões que vamos até o Natal, falando a respeito de que o Natal de Jesus também é a grande oportunidade de Jesus, né, ou o nascimento dele, encontrar a história da nossa vida. E temos refletido acerca disso, e a minha esperança é de que isso seja real para a vida de todos nós. Eu tenho absoluta certeza que você foi escolhido pelo Senhor Jesus para estar aqui esta noite, ser exposto à palavra e sair daqui com alguma coisa a mais. Mas também reconheço de que nós, por nós mesmos, não temos condição alguma de sairmos aqui com mais do Senhor, com mais aprendizado. A gente não tem essa condição. Por isso nós vamos orar agora de uma forma diferente, clamando ao nosso Jesus Cristo, clamando ao nosso Deus, para que a gente saia daqui com mais dele. Tá bem?
que a gente tenha, obviamente, a condição de aprender, de reter o ensino que o Senhor Jesus quer nos ensinar hoje à noite. Porque senão a gente vai sair aqui do mesmo jeito que a gente chegou. E não é interessante para você, eu sei, também não é desejo do nosso Senhor Jesus. Tá bem? Então vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração e seja de alguma maneira, né, aluno, discípulo do que a gente vai aprender agora para colocar em prática, tá bem? Então vamos orar. Ore você primeiro dizendo: Senhor, me abençoe, me ajude, que eu não escolha e nem prefira as minhas coisas agora, mas o que o Senhor, o que o teu Espírito quer para mim. Ore agora, faça essa oração. Você que já está acostumado a vir na igreja, peça a Deus que hoje não seja igual das outras vezes. E você que não está acostumado a vir à igreja, ou nesta igreja, peça também a Deus agora: Senhor, que eu aprenda, que eu não venha aqui apenas passar um tempo. Pai, realmente queremos que o Senhor nos abençoe. Reconhecemos nosso tamanho, nossa pequenez, porque somos falhos, somos pecadores e não conseguimos absolutamente, Senhor, viver da maneira que o Senhor quer que vivamos. Sem o Senhor na jogada da nossa vida, sem o Senhor nos abençoando, nós só vamos fazer coisas erradas mesmo. Por isso pedimos ao Senhor que até nesse momento em particular até, o Senhor venha sobre nós e nos abençoe. Fala ao nosso coração, Senhor, por favor. Fale com o teu Espírito em nossa mente, para que possamos entender a vontade do Senhor, perceber qual é o interesse do Senhor, que possamos ouvir a mensagem da tua palavra e que a gente receba do Senhor o poder de colocá-la em prática. Nos abençoe, Senhor, de todos os modos. Pedimos a tua direção nesta noite. Obrigado, Pai, por tudo. Que o Senhor mesmo nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok. Antes da gente ir para nosso tema, né? Quer dizer, continuidade do nosso tema, eu queria apresentar alguma coisa que tem a ver com a nossa vida, né? Parece com um cara que eu conheço. Parece com um cara que eu conheço. Não é parecido? Não é parecido? Parece com um cara que eu conheço. Abafando, né? Abafando naquela época. Essa é a tecnologia daquela época, né? A tecnologia daquela época, né, tinha esse diferencial, né? Mostrando que não precisava ficar mais com aquele aparelhão assim no ouvido, né? E era compacto ali, aquele negócio todo, né? Isso em 1990. A tecnologia muda, né? Agora, esse ano mudou um pouco, né? O tocador, né, diminuiu, mas é mais ou menos isso que a gente vê hoje em dia, né? É esse diferencial. Uma coisa que é verdadeira, gente, e a gente não pode absolutamente, a gente não deve e nem tem condições de negar, é que a tecnologia pode mudar, mas a palavra do Senhor nunca muda. É útil, é do mesmo jeito, serve para lá, para o ano zero, né, da nossa era, para o ano que Jesus ele nasceu, conforme o calendário, mas também para o ano de hoje, né, de 2013. Eu queria que a gente refletisse acerca disso, porque nós mudamos muitas vezes a abordagem da palavra, né? Mudamos a tecnologia que usamos. Você pode abrir agora o seu tablet, né, com a palavra. Você pode, o seu smartphone, né,
ou ler aqui, coisa que há tempos atrás eu não tinha essa facilidade. E vamos refletir em cima da palavra do Senhor, tá bem? Filipenses capítulo 2, e a gente vai fazer uma leitura dessa passagem, né? Eu queria também lembrar que nós temos falado acerca da pessoa de Jesus, né? Na verdade, também a gente esteve falando acerca das promessas ou das profecias acerca de Jesus, semanas atrás, e começamos a falar acerca da pessoa de Jesus, para que mais perto do Natal a gente fale acerca da presença de Jesus Cristo, tá bom? A chegada dele ao mundo. Então a gente fez aquela ponte, aquele pulo. Falamos da profecia e vamos falar da pessoa. Embora a profecia tivesse anunciado acerca de quem seria a pessoa de Jesus, o menino que ao mesmo tempo era ser humano, era Deus, o governo estava sobre os seus ombros, né? E a gente vai falar já o reflexo disso. Quem é essa pessoa? Vamos falar acerca da pessoa de Jesus hoje e mais a próxima semana, pelo menos, tá bom? Então, capítulo 2 de Filipenses começa assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, ele estava encarcerado, estava preso. É uma daquelas cartas que o apóstolo Paulo fala até de alegria, mas as razões, as circunstâncias em que ele vivia, não era uma situação de alegria, porque a alegria tão somente é algo externo. E o apóstolo Paulo estava falando para uma igreja que era uma igreja aparentemente madura, uma igreja que já tinha entendido que o evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, as verdades da palavra de Deus, a salvação só por Jesus Cristo, era o que solidificava a vida das pessoas da igreja, consequentemente a igreja. A toada da carta de Filipenses é sobre união. Somos unidos em Cristo, que é totalmente importante para os nossos dias. Jesus falou que o propósito maior de nós estarmos na terra, de glorificar o nome dele, só era possível se a gente, olha só, fizesse o bom, o bem, a ponto das pessoas reconhecerem que nós estamos fazendo por causa desse Deus que nós temos. E aí as pessoas iam nos ver e iam pensar assim: puxa vida, fulano de tal é crente, é cristão genuíno e vive dedicado, passa dificuldades, mas ele não fica chutando ninguém, não vive murmurando, não reclama da vida. Na verdade, ele demonstra que vale a pena fazer o bem. E fazendo o bem, essa pessoa, aquele fulano, mostra quem é o Deus dele. E Jesus falou isso. E Jesus falou que as pessoas ao nosso redor ficarão impactadas, desejarão fazer parte desse grupo, quando perceberem que nós somos unidos, que somos uma família de verdade. Agora, gente, quando a gente fala de família, eu quero dizer a família ideal. A família ideal. Aquela família que é um time, todos com os mesmos objetivos, uniformizados inclusive para ganhar, para ninguém viver atrapalhado um com o outro. Não esse perfil de família talvez que você tenha, que você viva. Que dentro de casa muitas vezes é uma encrenca, um querendo os seus próprios objetivos, querendo levar todo mundo, ou um e outro, né, para que as pessoas vivam em função de você, ou em função de alguém. Eu não estou falando dessa família, estou falando da família ideal. A família em que cada um se submete ao projeto que Deus tem para a família. Que cada um percebe que não pode fazer a sua vontade prevalecer, mas a vontade de Jesus. Cada um que é humilde, que é ajudador, não encrenqueiro. A família onde as pessoas não mentem umas para as outras. Porque muitas vezes quando a gente fala de família, família espiritual, família cristã, corpo de Cristo, família de Deus, a gente se refere àquela família que a gente vive, que muitas vezes é uma família onde as pessoas são intrigadas. Irmão não fala com irmão,
que a gente até fica, que negócio mais absurdo é esse? O pai não fala com o filho, ou o pai é agressivo, ou o pai faz coisas absurdas em casa, a mãe do mesmo jeito. Não estou falando dessa família, estou falando da família ideal, aquela que você, no seu coração, sabe o que é ideal. Eu estou falando dessa família. E nós pertencemos a essa família. E como igreja, nós somos a família de Jesus Cristo, a família espiritual. Nós nos reunimos aqui nessa igreja, nessa localidade, e temos que viver como família. E o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 2, lembrando algumas coisas. Nós já fomos exortados, vocês já foram. Vocês já foram consolados, vocês têm a comunhão no Espírito, porque é o Espírito que nos une. Vocês têm grandes razões para celebrarem a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. O Tiago, durante o louvor, ele falou acerca disso. Quantas razões nós temos de glorificar a Deus, porque Deus nos exerceu misericórdia sobre nós, nos dando muitas vezes coisas que a gente não merecia com graça, mas também não dando um monte de coisa que a gente merecia, principalmente peia, principalmente surra. E Deus não manda um raio sobre a nossa cabeça. E o apóstolo Paulo, ele começa falando acerca disso. Mas o apóstolo Paulo fala, já que nós temos todas essas bênçãos sobre nós, Jesus já se revelou para a gente, nós cremos no mesmo Deus, recebemos a graça dele. É isso que ele estava falando. Aí ele diz, completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Aí ele vai dizer como que a igreja de Filipenses poderia completar a alegria. A alegria do apóstolo Paulo estava talvez incompleta, ou pelo menos estava boa, mas precisava ter mais alegria. Mais alegria. O apóstolo Paulo estava preso em razão também de ter levado o evangelho para a região de Filipos. Então seria em vão para o apóstolo Paulo saber que a igreja só cresceu até determinado ponto, como muitas vezes nós fazemos, crescemos até determinado ponto na vida espiritual, depois a gente fica repetindo os anos espirituais, dando trabalho para as pessoas, dando trabalho, ao invés da gente ajudar, ao invés da gente fazer a nossa parte, cooperar, a gente fica, na verdade, dando trabalho, porque a gente cresce, estagna, fica apontando o erro das outras pessoas, e muitas vezes a gente não olha para os nossos próprios pecados, justamente para se arrepender, mudar de vida, se humilhar, se for necessário, e fazer o melhor para o Senhor. Aí ele fala, como que de alguma maneira a igreja de Filipenses poderia completar a alegria, a satisfação daquele que levou o evangelho até eles. Aí ele fala, de modo, completar a minha alegria, de modo que que vocês pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é espetacular. Pense comigo. O apóstolo Paulo faz uma referência aqui extremamente importante para a gente. Ele menciona aqui, dizendo de que nós devemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor e ser unidos de alma, tendo até o mesmo sentimento. Isso não é uma coisa muito fácil, sabe por quê? Porque nós somos tão diferentes. Somos tão diferentes. Nós somos tão iguais num determinado aspecto, mas somos muito diferentes. Nós temos preferências distintas. Deus nos fez cada um diferente do outro. Mas em Cristo Jesus, nós podemos anular a nossa preferência e escolher o que Deus quer para a nossa vida. Como falei, né? Muito mais do que como essas famílias que nós temos muitas vezes na sociedade. Mas aquela família ideal, onde nós recebemos amor, damos amor, ensinamos, aprendemos e somos felizes no dia a dia. Cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu melhor, por benefício do todo e não apenas do seu próprio benefício. E aí ele diz aqui, olha, pensar do mesmo jeito, ter o mesmo amor, união. E inclusive ter o mesmo sentimento. Isso não é fácil, chega até a ser impossível para alguém que não conhece Jesus Cristo. Mas nós não, nós já recebemos o que precisamos, temos o Espírito Santo sobre nós, ou em nós, Deus nos guiando, a palavra dele nos orientando, nos alimentando e nos fazendo crescer.
a ponto da gente poder, de fato, né, ser unido, pensar a mesma coisa, os mesmos objetivos, ter o mesmo amor um pelo outro, ter o mesmo sentimento. E aí ele vai explicar um pouco mais acerca disso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a cada um, né? Os outros superiores a si mesmo. Que desafio que só através de Jesus a gente consegue. A sociedade hoje fala bem assim: você tem que ser o melhor. Quando se fala de qualquer propaganda, de qualquer coisa, sempre apresenta: você tem que ter o mais, o melhor. Inclusive você se achar muito mais superior que outras pessoas. Sempre apresenta isso. Mas a história verdadeira do cristianismo não é a gente ser melhor do que ninguém. Porque assim os filhos de Satanás vivem. Mas nós não somos mais filhos de Satanás, porque entregamos a nossa vida para Jesus. Recebemos, na verdade, a salvação dada por Jesus e nos tornamos famílias de Deus, filhos desse Deus. Então temos que ter uma vida diferente. Ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Mas muitas vezes nós queremos colocar a nossa preferência, o nosso jeito, a nossa cor. A cor que a gente... Eu prefiro a cor. A igreja, eu quero pinte de azul com bolinha amarela, né? Aí a gente vira advogado em coisas que é o comum. Em coisas que todos nós, obviamente, temos que... E vamos sofrer ou vamos ser beneficiados. Ou outras coisas, várias, né? Mas ele fala aqui: a gente não tem que fazer nada por partidarismo ou vanglória, apenas fazer por fazer. O vanglória quer dizer alguma coisa oca, alguma coisa que muitas vezes a pessoa vai celebrar, mas ao final é nada. É balão, que você vê o balão grande, fica... E criança gosta de coisa grande assim, né? O carrão é muito legal. O balão, grandão, negócio. Mas quando você estoura, aquele negócio fica sem nada. Só é vento. É a ideia do vanglória, alguma coisa que é oca, bonito apenas na aparência, mas quando você vai avaliar o conteúdo, é zero, praticamente zero. Aí ele fala, ele não só diz como não tem que fazer, não pode ser por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Está aí. O fato que muitas vezes nós não gostamos nem de ouvir essa palavra. Porque a gente vai ser taxado muitas vezes na sociedade como otário, bobo, idiota. Porque a gente quer ser humilde. E a ideia de humildade, sabe o que é? Eu não sou melhor que ninguém. E não é mesmo. Não se engane. Não se engane, você não é melhor, você não é o gostosão. Ó. Não se engane. Agora, muitas vezes, mesmo a gente sabendo disso, a gente leva a vida querendo se passar como alguma coisa ou alguém superior a outras pessoas. E o apóstolo Paulo fala bem assim, olha, absolutamente isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque muitas vezes a gente quer disputar, e a disputa é que cria inimizade. A disputa é que diz assim, eu não estou seguindo Jesus de verdade, eu sou um cafajeste, porque eu estou querendo ser melhor, ser superior que as outras pessoas. A gente muitas vezes nem quer se submeter a nenhum tipo de autoridade, ou qualquer tipo de autoridade, para mim, eu tenho que jogar fora, porque eu sou melhor, eu não preciso. Precisa, você não é melhor coisa nenhuma, nós não somos melhores que ninguém. E aí ele fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã, como superior a mim. Que tarefa difícil, porque eu sempre aprendi. Até o meu pai me falava de que, não, vai, você pode, você acontece. Quer dizer, meu pai não me falava isso, né? Mas a gente ouve por aí. A gente ouve por aí as pessoas ensinando essas coisas todas, né? A ideia da psicologia, muitas vezes.
As pessoas vão jogar alguma coisa e tem aquele camarada lá, aquela palestra de motivação, e a motivação é você se olhar para o espelho, ou um falar para o outro, você é o cara, você vai, você pode, você acontece. Patifaria. Patifaria. Infelizmente isso motiva muita gente. Motiva. Mas no dia a dia, na nossa vida espiritual, dentro de casa, no nosso convívio de igreja, família, não existe receita melhor para o bom convívio quando a gente se humilha, entendendo que as pessoas são melhores do que a gente. Mas a gente não quer isso, porque isso custa. Isso custa. Isso custa a gente anular o poder da nossa carne. Que a gente quer que a nossa preferência prevaleça. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Olha. Então a sua carreira, pai ou mãe, não é mais importante do que o da família. Ou o filho, não é nada, absolutamente, não é mais importante. Os seus objetivos não são maiores do que o do todo, não só no âmbito de igreja, está falando no relacionamento geral. Igreja só vai refletir isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, porque muitas vezes o nosso foco de vida é observar tão somente as coisas acontecerem do nosso modo, conforme o nosso interesse, porque dessa maneira eu serei beneficiado. Eu tenho que olhar o todo. Eu tenho que olhar para onde Deus está querendo conduzir a família. Porque muitas vezes a gente é cheio de arenga, né? A gente é cheio de preferência, né? Tem que ser do meu jeito, aquela coisinha toda, né? Às vezes coisas pequenas, que a gente vai querer dominar as pessoas, vai escravizar as pessoas por causa do nosso jeito, nossa preferência. E muitas vezes a gente nós somos advogados e arruma uma razão, a gente argumenta para que as pessoas nos sirvam, ou nos tolerem. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, como família, como igreja, eu tenho que olhar os propósitos dos outros também. Na verdade, eu tenho que servir as outras pessoas para que elas atinjam os objetivos dela. Gente, isso não é fácil. Porque a gente quer sempre ser servido e não servir. A gente quer muitas vezes é que as pessoas sirvam de tapetes para a gente, ou sirvam de pontes para a gente. E Deus está falando, não, você que é a ponte. Você é quem vai ajudar as pessoas a serem melhores pais, melhores mães. Isso não é fácil. Na nossa sociedade, pessoas que são investidas muitas vezes de determinado papel na sociedade, como professores, como líderes espirituais, como pastores inclusive, muitas vezes a gente percebe que a pessoa está jogando para a torcida para poder se beneficiar. Não está jogando para o técnico, está jogando para a torcida. Porque a torcida vai dar aquele tapinha, a torcida que paga um ingresso, a torcida que vai dar presente, vai pedir autógrafo. Mas quando está jogando para o técnico é diferente, vai desagradar a si próprio e um monte de gente também. Porque o objetivo é que todo mundo seja melhor, vá mais adiante. E aí o apóstolo Paulo começa a mostrar alguma coisa que para a gente, muitas vezes, a gente vai, não, isso é duro, isso é pesado, onde é que o pastor está inventando um negócio desse, essa história toda? O apóstolo Paulo aqui vai mostrar exatamente o porquê. Ele nos apresenta alguém, por isso que a gente está falando da pessoa. Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que anular a minha carne e preferir as outras, os objetivos dos outros? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa, e não só boa, como agradável também? Por que eu tenho que servir ao invés de ser servido? Essa palavra de servir, gente, caiu do nosso vocabulário. A gente nem quer usar isso mais. E se a gente já usou algum dia? Porque a sociedade ninguém usa isso. Servir. Quando serve, muitas vezes, é para poder ter benefício. Mas o apóstolo Paulo demonstra exatamente o que a gente precisa entender. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aí ele dá o exemplo maior para a gente. Se você acha que
Não existe nenhuma razão para você anular as suas preferências, para você viver servindo as outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dar uma boa razão agora. Ele falou tudo isso. A gente está achando assim, está querendo espernear, né? Se a gente já está chateado, tá cansado de ouvir isso, aí ele vai dizer exatamente qual é o modelo que a gente tem que seguir. E não é, o modelo que ele está falando aqui, não é José genuíno. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí vai falar sobre Jesus. Aqui, na nossa passagem, na nossa parte a respeito da pessoa de Jesus, é uma das mais impressionantes que tem no Novo Testamento. Escolhi ela exatamente porque diz respeito àquilo que nós estamos caminhando sobre as profecias que já foram anunciadas, mas agora sobre a pessoa de Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Infelizmente é uma má tradução que tem aqui. Literalmente está dizendo assim, porque ele quem? Jesus. Sendo Deus ou tendo a forma de Deus, ele não tomou posse, ele não considerou o ser igual a Deus. Presta atenção. Mesmo sendo Deus, ele não se apossou de todo o poder dele. Pelo contrário, ele vai dizer exatamente aqui o que é que Jesus fez. Jesus sendo Deus, olha, literalmente, sendo Deus, ele deixou suspenso todo o poder dele, Jesus sendo Deus. Aí vem aqui o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse é o Jesus. Presta atenção. Espetacular. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, para mim, para você, de que esse Jesus que vamos celebrar o Natal, o nascimento dele no dia 25 de dezembro, era o próprio Deus, que decidiu se esvaziar, que decidiu por si só, olha só, ele decidiu assumir a forma de gente, que fede igual a gente. Decidiu, pensa comigo, Deus soberano, pode tudo, sabe de tudo, e decidiu virar gente. A distância é muito maior de você virar uma barata de esgoto. É muito maior essa diferença. Agora pensa você, se você tivesse a capacidade de virar uma barata de esgoto, aí você assim, eu vou virar uma barata de esgoto. É claro, isso é, você pensa assim, não? Mas é exatamente isso que o texto está falando no que diz respeito a Deus. A distância é muito maior, gente. Jesus, o nosso Senhor soberano, decidiu virar gente e ficou, de alguma maneira, suspenso, ou deixou suspenso os seus poderes divinos. Mesmo sendo Deus, ele não lançou mão. Por isso que ele aceitou ser ofendido. Por isso que ele aceitou a ignorância até dos seus apóstolos e da forma que alguns apóstolos tratavam Jesus. Por isso que ele aceitou o projeto que ele tinha vindo realizar, que é morrer. Pensa, morrer. E foi reconhecido aqui dizendo, reconhecido em figura humana. Jesus Cristo realmente se vestiu de carne. A si mesmo se humilhou. Mas eu não quero me humilhar. Aí você se coloca numa posição superior ao próprio Jesus Cristo, que ele não precisava, porque era soberano, ele se humilhou voluntariamente. E nós que somos vermes, muitas vezes não queremos nos humilhar.
Porque a gente não quer sair no preju. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e o apóstolo Paulo faz uma ênfase, morte de cruz. Não foi aquela morte dormindo, que é aquela morte que a gente quer morrer, né? Não tem essa história? Quero morrer dormindo, para acordar morto, não. Para acordar no céu, né? Acordar assim, já resolvido o problema, né? Presta atenção. Aqui está falando que Jesus se humilhou, foi obediente por escolha própria, e ao escolher ser obediente, ele foi obediente até concluir o seu projeto de vir morrer no nosso lugar. E não foi qualquer morte, não. Foi, a gente poderia dizer hoje, foi de injeção letal, foi de enforcamento, foi fuzilado, foi de cadeira elétrica. Essa morte que é vergonhosa. Jesus voluntariamente preferiu o sofrimento. E nós muitas vezes fugimos do sofrimento. Nós ganhamos força mesmo, é para fugir. Agora muitas vezes a gente é submetido ao sofrimento e a gente só por força divina, a gente aceita o sofrimento. Mesmo que esse sofrimento tenha a ver com obediência, sabe? Porque às vezes a gente precisa se submeter mesmo, por obediência precisa sofrer. Precisa sofrer. Quantas vezes você não aprende, e eu também não aprendo, até que caia de alguma maneira uma jaca na nossa cabeça. Até que de algum modo a gente não leva um empurrão ou é atropelado. Até que de alguma maneira a gente não é chacoalhado por algum sofrimento. E muitas vezes até nesse aprendizado, nessa luta, a gente quer fugir. Mas a gente quer fugir. E aqui diz que Jesus não fugiu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Presta atenção. Lembra que o texto abriu dizendo, seja igual a quem? A Jesus Cristo. Aí fala como é que Jesus foi. Mas não termina aqui. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui mostra aquele lado bom, que muitas vezes a gente sonha, espera, mas a gente não passa pelo processo, porque o processo é de sofrimento. É aquela situação que a gente pensa, puxa vida, para eu ter uma família melhor, eu preciso largar as minhas preferências de lado. Para ter um casamento melhor, eu preciso abandonar as minhas preferências. Para eu, inclusive, passar naquele concurso, eu preciso anular muita vontade de assistir televisão, de comer mais do que deve, de fazer uma série de coisas. Eu preciso deixar de lado isso. Mas a gente pensa assim, puxa vida, isso é um sofrimento. E em parte é. Em parte é. Mas a gente contempla aquele negócio, mas não se submete àquele alvo, àquele objetivo. Aqui está falando que Jesus... Ele foi exaltado por causa da sua obediência. Foi exaltado. É claro de que isso aqui está falando daquela perspectiva que nós podemos reconhecer esse Jesus como exaltado mesmo. Nós podemos entender, enxergar, ver de que não há na terra nenhum outro nome absolutamente superior ao nome de Jesus. Não há, e você sabe disso. Você sabe disso. Todo esse texto aqui, ele nos apresenta algumas coisas que a gente deve refletir antes da gente ir para casa hoje. O que Jesus é? O que Jesus é? Soberano Deus. O que Jesus fez? Ele se humilhou para vir nos resgatar, nos dar vida nova. O que Ele quer? Ele quer que a gente seja obediente. Ele quer que a gente seja obediente. Esse texto é muito simples. Ele não é rebuscado. E talvez a gente possa resumir da seguinte maneira. O argumento do apóstolo Paulo. Se somos privilegiados com a mesma graça, nós em casa, nós na igreja, devemos ser parecidos na mesma conduta e devemos ser parceiros na mesma obra. O apóstolo Paulo, ele menciona essas coisas
de uma forma mais explicada, que a gente pode entender que nós já fomos privilegiados com a mesma graça. Por isso, nós devemos ser parecidos, nós, na mesma conduta. Não a de um ou de outro, mas a de Jesus. Eu tenho que buscar o caráter de Jesus e cada um tem que buscar o caráter de Jesus. Ser parecido com Jesus. Mas também nós devemos ser parceiros na mesma obra. Porque desunido, você sabe que desunião é a pior coisa que uma equipe, que um time, que uma família pode ter. Não vai a lugar nenhum. Nem Satanás, nos propósitos dele, não vai conseguir quase nada se ele estiver com algum demônio jogando contra. Nem tem, né? Nem tem. Vamos só particularizar isso aqui. Somos privilegiados com a mesma graça. Qual é a graça que Deus nos deu? A graça de irmos para o céu. Irmos para o céu. Vamos comemorar o Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, e a gente vai ver muitas embalagens, propagandas relacionadas a presente, e a gente nunca pode ignorar e nem deixar de lado o verdadeiro sentido do Natal. Por isso que a gente está trabalhando esses dias aqui, porque a gente vai chegar no Natal para que a gente se afirme, reafirme, explique. Você explique na escola, no seu trabalho, naquelas confraternizações, seja o que for, onde você estiver, na família. Não permita que as pessoas percam de vista o verdadeiro sentido do Natal. O maior presente de todos, Jesus nos deu, que é a salvação, de irmos para o céu. O texto mais usado por mim, pela graça sois salvos, quer dizer, presente, o presente que Deus nos dá é a salvação, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, dom é presente, é dádiva, é dom de Deus. O quê? A salvação. Você não merece, você não consegue fazer nada para causar a salvação, você apenas recebe. Você apenas recebe. Você não trabalha, não opera, não obra, não exercita nada que vai conseguir alcançar a salvação. Não é sendo uma pessoa boa, porque a Bíblia anula isso. O restante do versículo fala isso. Não de obras para que ninguém se glorie. É a Bíblia. Ok? O maior presente de todos, Jesus nos oferece. E como é presente, é de graça, é de graça. Somos privilegiados com a mesma graça. Muitas vezes a gente exige de que os nossos pais tratem os filhos igualmente. Nós exigimos isso, sabe quando? Quando a gente julga que um filho está recebendo alguma coisa mais do que a gente. Não é assim? É. Duvido se você já não esperneou, fala, mas ele ganhou mais do que eu, não sei o quê, não sei o quê. E quando você tiver filhos, quem já tem aqui sabe disso. A encrenca e a briga que é ter 7 balinhas para 2 filhos. Se dá 3, fica com uma, ou seja o que for. Não é assim? É. Ousa dar 4 para um e 3 para outro, para você ver. Imagina. E tem situação que algum tem que ganhar mais do que o outro em alguma coisa. Daí a gente é muito exigente. Dinheiro, presente, liberdade. A gente sempre, quando a gente se julga que está recebendo menos, a gente encrenca. Mas quando é responsabilidade, é uma tarefa para fazer, a gente não tem absolutamente nenhum tipo de encrenca. A gente fica, O apóstolo Paulo está dizendo, nós já recebemos o que Deus deu igualmente. Recebemos a mesma graça. A pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte:
Por que alguns são mais dedicados no reino de Jesus Cristo que outras pessoas? Por quê? Por quê? Você não foi abençoado com a mesma graça? Você já entregou a sua vida para Jesus? Já? Se entregou, você foi beneficiado com a mesma graça. Por que você não se move muitas vezes? Por que você não ajuda nos propósitos de alcançar o perdido? Por que você não coopera? Sabe por quê? Por causa da desobediência. Porque a gente é muito craque mesmo de se queixar quando a gente se acha prejudicado. Mas quando se trata das responsabilidades, a gente fica caladinho. Mas ignora de que a gente recebeu a mesma graça que faz com que algumas pessoas vão para a Índia, vão para o Gabão, aquela mesma graça que Deus afetou aquela pessoa, salvou, me salvou também. Mas quando a gente pensa em servir ou fazer alguma coisa, a gente, não, peraí, coisa nenhuma. Nós somos alvo da mesma graça do Senhor Jesus. Você e eu. Nós. Segundo lugar, já que todos somos alvos da mesma graça do Senhor Jesus, nós devemos ser parecidos na mesma conduta. Jesus Cristo falou que, Jesus chorando por Jerusalém, né, dizendo que aquele povo era como ovelhas que não tinham pastor. Sem Jesus nós somos assim. Mas com Jesus, eu achei tão impressionante essa foto, porque você pode ver assim a corrente, né, de ovelhas indo para um determinado lugar, aparentemente. Aí eu achei tão importante, ou tão assim, combinante, esse versículo, onde diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Porque tem ovelhas que não pertencem a Jesus. Mas as que pertencem a Jesus caminham na mesma direção. E qual é a direção? Seguindo Jesus, querendo parecer com Jesus, querendo fazer aquilo que Jesus fez. E por que alguns não querem fazer? Por desobediência, por coração duro. Mas Jesus falou: aqueles que são meus de verdade, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Então hoje a gente não pode diminuir a nossa responsabilidade, porque Jesus nos afirma de que as ovelhas dele seguem a Ele. Ele chama, Ele diz, Ele convoca, Ele diz: vem para cá, faça assim. O apóstolo Paulo também diz em Efésios que nós fomos predestinados para sermos diferentes no mundo. Não fomos predestinados apenas para ir para o céu, mas fomos predestinados para sermos santos, para parecermos com Jesus, porque por nós mesmos não conseguiríamos. Ele nos escolheu para que a gente seja diferente no mundo. Como é que a gente é diferente? Parecendo com Jesus e fazendo aquilo que Jesus nos apresenta. Às vezes a gente fica surpreso quando a gente conhece duas pessoas da mesma família, mas elas são totalmente diferentes. Uma pessoa estudiosa e a outra pessoa é bandida. A gente fica surpreso. A gente fica surpreso, não fica? Fica. Como que uma pessoa foi criada, a gente fala, mamou no mesmo peito, mas foi criado do mesmo jeito, e um é um atraso para a sociedade e o outro é um benefício para a sociedade. É do mesmo modo, a gente deveria ficar triste e surpreso quando nós que pertencemos à mesma família de Cristo, dizemos que pertencemos a Jesus, ouvimos até a voz dele, mas a gente continua andando conforme a correnteza. E não ouvindo Jesus e seguindo Jesus. Sendo diferente na conduta daqueles que seguem Jesus. Porque não quero, não preciso ser. Precisa, a menos que você não seja de Jesus.
Se você autentica, eu sou de Jesus, então você tem que andar como Jesus andou. E eu posso dizer para você, você sabe como um cristão tem que andar, tem que viver. Se você tem dúvida, quando você tem uma crise qualquer, na escola, no trabalho, na família, como é que eu devo agir? Como é que eu devo agir? Se você está com dificuldade, vai na rua e pergunta para um macumbeiro, para um incrédulo. Pergunta para um dono de boteco. Como é que um crente genuíno agiria nessa circunstância aqui? Ele vai te dizer. Ele vai te dizer. Se você tem dúvida, teste. Nessa situação, como é que um crente agiria? Se você não sabe, se você tem dúvida, pergunte para qualquer um. Por último, então, se recebemos a mesma graça, não só devemos sermos parecidos, porque todos querem parecer com Jesus, devemos fazer assim, nós também devemos ser parceiros da mesma obra. Olha só o que o texto diz em 1 Pedro 4,8. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É bem diferente, né? Eu quero que as pessoas me sirvam conforme os dons que elas receberam. Aqui é outro foco, gente. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons administradores. Como bons gerentes. Como bons cuidadores da multiforme graça de Deus. Deus lhe deu graça suficiente para você servir as pessoas. Aí você, obviamente, que não quer operar, trabalhar, servir, você vai fazer aquela pergunta clássica. Mas quais são os meus dons? Achando que para servir tem que identificar os dons primeiro. É coisa de quem não quer servir. Porque quem quer servir vai descobrindo quais são os seus dons enquanto trabalha. As pessoas vão autenticando isso na sua vida. Embora possa ter um teste de dons aqui, alguma coisa que ajuda, eu sei que ajuda. Mas tem gente que muitas vezes vai dizer que não opera, não trabalha, não serve, não faz. Mas eu não sei que dom que eu tenho, porque talvez eu vá atrapalhar. Vai atrapalhar porque você quer atrapalhar. Só se quiser. Só se quiser. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então eu tenho que servir a outras pessoas. Mas está falando de servir uns aos outros, eu tenho que receber também o serviço dos outros. Tem, mas você não pode cobrar. Você tem que cobrar de você. Está servindo? Deixa Deus resolver com outra pessoa. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você, o que você é no corpo? Qual é o seu papel dentro de casa? Muitas vezes a gente procura os nossos objetivos porque a gente acha que está desvinculado. É uma mão que está fora. Ou um dedo que está fora. Quer os objetivos dele. Isso serve para a igreja, serve para a família também. Serve para a família também. Por isso que a gente tem que entender que a igreja é apenas o reflexo das nossas famílias. Ok? Você é tão dedicado na igreja conforme a sua dedicação dentro de casa. É só reflexo. Você é tão amável fora como você é dentro. Você é tão amoroso, você é tão dedicado. Você serve. Até no trabalho, até na escola. Como reflexo da sua família dentro de casa. Por isso que a gente tem que entender mesmo que sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum, a gente não faz nada que possa redundar em crescimento. O propósito de hoje, então, é de que todos saiamos daqui diferentes da maneira que a gente entrou. O Natal de Jesus verdadeiramente quer encontrar a história da nossa vida. Já encontrou no início da nossa vida espiritual. Mas o Natal de Jesus quer encontrar a história da nossa vida todos os dias, todos os momentos, onde Jesus precisa trabalhar na sua vida. Pergunte-se. Porque se
fomos privilegiados com a mesma graça, devemos ser parecidos na mesma conduta e devemos ser parceiros na mesma obra. A igreja tem um propósito, tem um objetivo, e você é parceiro nisso. Você ou ajuda ou atrapalha. Nós somos assim. Eu ajudo ou eu atrapalho. Você quer continuar atrapalhando ou quer ajudar? Avalie agora isso. Ok? Avalia. Você não pode, como oramos no começo. Eu tenho certeza que Deus não quer que você volte para casa do mesmo jeito. Vamos considerar o que o Senhor tem nos apresentado, porque Ele, o nosso grande Deus e Rei Salvador Jesus Cristo, Ele quer mudar o nosso caráter para que a gente possa viver de uma forma diferente, servindo ao invés de querer ser servido. E vamos ter realização, satisfação, felicidade, quando assim nos submetemos. Amém? Não, um amém forte, porque é xoxo, né? Amém? Isso. Deus ouviu esse amém, hein? Ok? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Em primeiro lugar, ore por você mesmo, porque Jesus deve ter falado para o seu coração, não, e principalmente agora, não fuja de onde Jesus quer trabalhar no seu coração. Não fuja disso agora. Peça perdão e faça compromisso agora com Jesus. Pai eterno, não permita que a gente viva uma vida de hipocrisia. Nos lembra, nos faz resolver todas as nossas pendências espirituais. Seja preguiça, seja necessidade de perdão, seja necessidade de agir, de ação. Pai, não permita que a gente leve uma vida de fariseus, Senhor, por favor. Não permita que na nossa vida a gente alimente uma farsa, um cristianismo roto, oco, podre. Pelo contrário, que nós possamos viver a vida que Jesus quer que a gente viva, a única maneira de termos vida abundante, satisfação real. Então, Pai, nos conceda o privilégio de sermos mais parecidos com Jesus, Senhor, no nosso dia a dia também, e não apenas um dia na semana. Que, na verdade, ao nos encontrarmos aqui na igreja, seja para trabalhar, seja para ouvir, seja para servir, seja para ser servido até, que tudo isso sirva apenas para vivermos aquilo que temos vivido no nosso cotidiano. Que possamos preferir mais o Senhor no nosso dia a dia. Que possamos deixar o Senhor agir, trabalhar, viver na nossa vida, viver no nosso corpo, nos nossos membros. Ó Pai, faz de nós uma igreja de pessoas unidas, amáveis uns com os outros, gentis uns com os outros, que trabalham uns pelos outros com o objetivo de glorificar o Teu nome. Não permita que a gente se passe por melhor, queira ser maior do que Jesus. Pelo contrário, que a gente seja humilde, obediente até a morte, se for necessário. Ó Deus, nos abençoe. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos encoraja. Louvamos o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que aqui estão esta noite, hoje e sempre. Amém. Ok. Temos algum recado, alguma coisa ainda? Não, né? Alguém lembrou de alguma notícia que eu não dei? Ok, Ana Cláudia.
já está marcando então? Próximo domingo, 18 horas. Se não avisar, já está sabendo que vem, né? Tudo bem, então. Quero só lembrar que aquele formulário de inscrição para o workshop sobre evangelismo explosivo, ainda já tá ali fora, no hall ali, você pode se inscrever ali. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas hoje. Tá bem? Tenha uma boa noite, uma boa semana. Jesus te abençoe.